Bom dia, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Não deixe de fazer a inscrição nesse canal que você está assistindo. É só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto. E nos ajuda a melhor divulgar a doutrina espírita. Convidamos para as nossas lives de toda sexta às 19h50, toda sexta-feira. E por que que ela é interativa? Porque você faz a sua pergunta ao vivo e ao vivo o expositor responde a sua pergunta logo após a palestra. E mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, estamos chegando ao final, estamos na conclusão 5. Kardec nos diz: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam, ipso facto, a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Não pode ser diferente. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores. E a prova é que o próprio ridículo de que procuraram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor. Resultado que plenamente justifica o que repetimos, ou melhor, o que repetidas vezes os espíritos têm dito. O que os espíritos têm dito repetidamente? Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer-se a má vontade dos homens. Realmente é uma colocação que merece ser repetida, porque traz um impacto muito grande e verdadeiro. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. E isso aconteceu com todos aqueles cientistas, pesquisadores, filósofos que se dedicaram a conhecer o Espiritismo, muitos até na intenção de desbaratá-lo, né, de denunciar, mas fizeram com seriedade, com honestidade, se tornaram espíritas, porque faz parte da natureza e é muito lógico. Seguindo Kardec, ora, como o que cada um quer é, acima de tudo, a sua felicidade, nada há de surpreendente em que se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. Três períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente.
O espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, o da felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Vai tornando felizes os que o compreendem, enquanto aguarda que a sua influência atinja as massas. Mesmo quem não testemunhou nenhum fenômeno material relativo às manifestações dos espíritos diz para si próprio: a parte esses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Em comparação com tudo isso, secundária se torna a questão dos fatos materiais. Quereis vós, todos, que o atacais, um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substitui-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance da palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Então, apresenta algo melhor, como diz Kardec aqui, e não simplesmente diz que não é assim, ou não acredito, ou não quero saber. Isso não resolve a questão. Prossegue Kardec. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real. Nunca o foi e não pode ser. Se não é, dizei o que é, em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. Quem consegue fazer isso? Até agora ninguém conseguiu. Prossegue Kardec. O Espiritismo é forte, porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre e ainda porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? O que você diz para essas pessoas diante de tanta injustiça, aparentemente, que existe no mundo? Se supor que existe apenas uma existência material. Me explique a justiça divina. Prossegue Kardec. Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais.
como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? Realmente, Kardec, nessa introdução, melhor, nessa conclusão, ele foi brilhante. Quem lê isso e quem faz o que ele está dizendo aqui, não tem jeito. Vai compreender e vai admitir todo o conteúdo da doutrina espírita. Então, não deixe, não perca essa oportunidade. Quebre esse preconceito. Leia o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos e dê mais sentido à sua vida e mais sentido na sua espiritualidade. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e a Alma. Às segundas-feiras, 19h30, O Céu e o Inferno e a Gente, cada semana um livro. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. Para participar é só clicar no link, e o link você solicita ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela. Convidamos para as reuniões presenciais. O GEALME fica na Rua dos Diamantes, 1497, bairro de Rocha Miranda. Terça-feira, às 14h30, Estudo do Evangelho. Quarta-feira, às 19 horas, Exposição do Evangelho e Paz. Já o A Caminho da Luz fica na Rua Jurucê 164, no bairro de Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e Passe, às terças-feiras, 19h30. Quinta-feira, às 8h30, estudo do Livro dos Médiuns. Domingo, às 9 horas, estudo do Evangelho em Família segundo o Espiritismo. E quinta-feira, às 18h30, o Despertar do Espírito. Não deixe de fazer esses estudos, não deixe de conhecer essas casas, pois só quem frequenta, só quem conhece a doutrina dos espíritos sabe os benefícios que é adentrar numa casa espírita com um pensamento focado no que lá acontece. Pois todo o envolvimento espiritual permite que muito tratamento seja feito naturalmente no decorrer do tempo em que você lá está. E assim, mais uma vez, agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.